Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edgar e estamos de volta com mais um programa de fé. Um programa para mexer em áreas que você não tem permitido ninguém tocar, ninguém opinar. A área espiritual. Aquele momento em que você se aproxima de Deus, aquele momento em que você renova a sua alma, aumenta a sua fé. Que você possa ter um encontro muito especial com Deus no decorrer dessa programação. As empresas que estão patrocinando esse programa são as seguintes: Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; e Ramp Lorenzetti, comércio de peças. Como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus e Estética Tânia Cortese. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A maior promessa que Deus faz a toda pessoa que crê não é um bom emprego, um carro novo ou uma vida fácil para viver por 80, 90 anos. A maior promessa de Deus para o ser humano é a vida eterna. 1000 anos, 10.000 anos, 1 trilhão de anos. E isso tudo começando de novo e de novo. A eternidade. Acontece que as religiões, igrejas que foram criadas, cada uma tem procurado criar um caminho, uma saída, uma forma para a pessoa supostamente conseguir entrar nessa eternidade. Só que nós vemos através da Bíblia que existe somente um caminho, uma forma só de nós chegarmos a Deus, através de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, nasceu através de Maria, cresceu, e quando ele tinha 30 anos, Lucas nos diz que ele foi sozinho até o Rio Jordão e foi batizado por João Batista. Quando Jesus tem 33 anos, ele é pregado numa cruz, no meu lugar, no seu lugar também. Toda pessoa que crê nesse sacrifício, um homem inocente, uma pessoa que nos amou e se entregou em nosso lugar, essa pessoa é salva, é transformada de dentro para fora. E quando terminar sua vida aqui na terra, ela entrará sim na vida eterna. É promessa, palavra de Deus. Já quem não crê, será condenado, será lançado no inferno. É um lugar que foi criado para o diabo e seus demônios. Porém, todo ser humano que não crê em Jesus, é para lá que essa pessoa vai. Porque a pessoa rejeita a obra de redenção ofertada. Então, quando terminar a vida aqui na terra, sim, será condenada. Lendo as Escrituras Sagradas, vemos que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos e mais de 500 pessoas também viram a Jesus, contemplaram ele ressuscitado. E Jesus então começa a passar diversas orientações. Por exemplo, ele foi dizendo: preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus continuava ensinando, dizendo: eu vou para o meu Pai e vos prepararei um lugar, mas um dia eu voltarei, não vos deixarei órfãos. Então, em meio a todo esse contexto, os discípulos pediram se haveria alguns sinais que apontariam para essa época, esse tempo, que Jesus voltaria para buscar o seu povo. E os evangelhos nos mostram isso de forma muito clara. Vamos ver? O primeiro sinal do retorno do Senhor seriam terremotos, fomes,
pestes e guerras. Veja isso. É Mateus, capítulo 24, e a partir do verso 6, diz assim: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos, eventos como a derrubada do regime talibã no Afeganistão, o conflito entre a Índia e o Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos e a guerra cada vez mais intensa entre Israel e Palestina. E temos acompanhado tantas coisas, pestes, incêndios, inundações, terremotos, tudo isso sendo visto em toda parte. Entre eles destaca-se o coronavírus, que eclodiu na China em 2019 e desde então se espalhou por todo o mundo. Também houve grandes incêndios florestais na Austrália, em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou a África Central. Se lembra? Do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando também a fome. Em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu uma enchente e a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve do século. Ocorreram terremotos na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essa profecia foi cumprida. O último grande que tivemos agora, na Turquia, mais de 70 mil mortos. Bom, o segundo sinal do retorno do Senhor para buscar o seu povo é o surgimento de anomalias celestiais. Olha só, Apocalipse, no capítulo 6, e o verso 12 diz assim: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Esse texto é muito interessante, algo que vai nos saltando aos olhos. Vamos ver Joel, no capítulo 2, e o verso 30, a Bíblia diz: E mostrarei sinais, prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos anos, houve vários momentos em que a lua ficou vermelha, feito sangue. Por exemplo, houve uma série de 4 luas de sangue, num período de 2 anos, entre 2014 e 2015, e em 31 de janeiro de 2018, houve uma superlua azul de sangue que ocorre apenas uma vez a cada 150 anos. Depois surgiu uma superlua de sangue de lobo em janeiro de 19. A profecia do sol tornar-se negro também já ocorreu e, de fato, houve diversos eclipses solares totais, como o eclipse em Singapura, em 26 de dezembro de 2019, e também aqui perto, no Chile, em 2 de julho do mesmo ano. O cumprimento dessa profecia é evidente nesses fenômenos. Eu quero perguntar a você, como está a sua vida? Você está preparado para a volta de Cristo? Será um evento que vai abalar o planeta Terra, todas as nações, todos os povos e línguas. Você pode até não acreditar. Mas isso aí será? É palavra de Deus. Meu amigo, o que eu estou pregando aqui, eu não estou inventando coisas, nem fazendo uma simulação, de jeito nenhum.
tudo da palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia, todos os livros dela, foram completamente inspirados pelo Espírito Santo. Cada escritor, em torno de 40 autores, escreveram os livros da Bíblia, os 66 livros, e todos eles têm o toque, a direção divina. É por isso que nós podemos confiar, acreditar. Tudo aquilo que a Bíblia nos mostra é verdade, aconteceu e acontecerá. O terceiro sinal do retorno do Senhor, nós podemos ver quando encontramos igrejas desoladas e o amor dos cristãos esfriando. Mateus, no capítulo 24 e o verso 12, a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A desolação está se espalhando por todo o mundo religioso. A pregação de pastores e outros líderes se banalizou e caiu no lugar comum, incapaz de prover as necessidades espirituais, o ensino verdadeiro para a vida dos cristãos. Vemos nos ensinos religiosos muita gente sendo impulsionada para viver os seus sonhos aqui na terra. Terem muito dinheiro, prosperidade aqui na terra, sem priorizarem o reino de Deus e a busca pelo Deus vivo que nos criou. Enquanto isso acontecendo, vemos que há uma falta de confiança generalizada e uma relutância em se separar do mundo, e as pessoas vivem complicações exaustivas. Algumas igrejas aparentam estar lotadas e animadas, mas muitos frequentam a igreja apenas para expandir sua rede de contatos e vender produtos, usando-a como um local de comércio. Qual é a diferença entre uma igreja atual e um templo no final da era da lei? Nessas coisas, é evidente o cumprimento total dessa profecia do retorno do Senhor. Quando acompanhamos o quarto sinal da volta de Cristo, podemos mencionar o surgimento de falsos cristos. Veja o que diz Mateus 24, a partir do verso 4. Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Essa profecia do Senhor indica que, quando ele retornar, surgirão falsos cristos enganando as pessoas. E é o tempo que nós estamos vivendo. Nos últimos anos, falsos cristos têm surgido e enganado as pessoas em países como China, Coreia do Sul e Japão. Esses falsos cristos não possuem a essência de Cristo, nem podem proclamar a verdade, mas assim mesmo afirmam ser o Cristo. O cumprimento dessa profecia é evidente nisso. E quando você contempla, observa todas essas coisas acontecendo, se cumprindo, como você se sente? Você que é católico, evangélico, protestante, pelo menos um pouquinho de conhecimento bíblico, através das celebrações que você participou, você sabe, você conhece. Isso não te impressiona? Isso não causa algo mais forte dentro do teu coração? Todos os sinais estão gritando, a terra está clamando, dizendo, ei, Edgar, João, Pedro, Joana, Maria, ei, levante a sua cabeça e contemple. A Bíblia está se cumprindo e breve Jesus voltará para buscar um povo seu. E você é povo de Deus ou não? Você está vivendo confiando no Senhor ou você vive só para si mesmo, pensando somente em você, na sua família? Reflita sobre isso. Breve,
coisas extraordinárias acontecerão, notícias que inundarão o planeta. Milhares e milhares e milhões de pessoas que sumiram, desapareceram, mas para onde foram essas pessoas? Será que os extraterrestres levaram essas pessoas para um outro planeta? Não. Será o povo salvo, o povo que crê naquilo que a Bíblia nos mostra. Breve Jesus voltará e você pode aceitar ele hoje mesmo e fazer parte desse povo que vai subir ao encontro do Senhor. Mas alguém se pergunta, mas eu não quero subir, eu quero ficar aqui. Só para te lembrar que vai acontecer um julgamento, um grande julgamento diante de um trono branco, onde todas as pessoas, grandes e pequenos, ricos e pobres, os que morreram também ressuscitarão para estar diante desse trono, para receberem a sentença. Porque as pessoas que serão condenadas, elas saberão, tintim por tintim, por que estarão sendo condenadas. Por causa da mentira, do ódio, do rancor, do roubo, da maledicência, da pornografia e tantos pecados que assolam a humanidade. Escapa por tua vida, acorda hoje e aceite a Cristo como Salvador e Senhor, seja salvo. O quinto sinal da volta do Senhor Jesus é a restauração de Israel. Com a perseguição ao povo judeu, a diáspora, os judeus se espalharam por todo o mundo. Eles não tinham uma pátria. Aí se cumpriu a palavra de Deus, quando a Bíblia nos mostra que num dia seria criada essa nação. E isso aconteceu, a criação do Estado de Israel. Quando lemos em Mateus, capítulo 24, verso 32, aprendei, pois, da figueira sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Muitos creem no Senhor e sabem que os tenros ramos, as folhas da figueira se referem à restauração de Israel. Quando Israel for restaurado, o dia do Senhor estará próximo. Israel foi restaurado em 14 de maio de 1948. Obviamente, essa profecia do retorno do Senhor foi integralmente cumprida. Judeus de todo o mundo voltaram para Israel e esse retorno ainda hoje acontece. O sexto sinal do retorno do Senhor para buscar o seu povo é a divulgação do Evangelho aos confins da terra. Está registrado em Mateus, mesmo capítulo 24 e o verso 14, e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16 e o verso 15, o Senhor Jesus disse assim aos seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Depois que Jesus ressuscitou e subiu ao céu, o Espírito Santo começou a orientar aqueles que seguem o Senhor Jesus e dando testemunho dele. Hoje, os cristãos se espalharam por todo o mundo e muitos países democráticos adotaram o cristianismo como religião de Estado. Mesmo na China, onde o partido no poder é ateu, dezenas de milhões de pessoas aceitaram o Evangelho do Senhor Jesus. E isso mostra que o Evangelho da redenção da humanidade, por meio do Senhor Jesus, se espalhou por todo o mundo e chegou até você, chegou até a minha vida, a minha família. As estatísticas mostram que só de evangélicos existem quase 900 milhões de pessoas pelo mundo.
Isso sem contar os católicos e protestantes. É evidente, então, que a profecia do retorno do Senhor Jesus foi cumprida. Só resta acontecer a chegada dele para buscar o seu povo. Quando acontecerá o arrebatamento, num piscar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, a Bíblia diz que seremos transformados nesse piscar de olhos e estaremos para sempre com o Senhor. Então, como devemos acolher o retorno do Senhor? Precisamos sim viver em santo trato e piedade, sempre ouvindo a voz de Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Quando a gente fala do cristão estar preparado para esse retorno de Cristo, não se trata de uma fórmula, mas o fato da pessoa estar aprendendo o Evangelho e praticando isso no seu dia a dia. Porque todos nós somos pecadores, erramos, falhamos, e nossa fé e obediência aos mandamentos do Senhor nos justificam. Somos perdoados e habilitados para termos a vida eterna. Você já tem vida eterna? Você tem a certeza que se der um infarto, um AVC, um acidente, sei lá, e você repentinamente partir dessa vida, para onde você irá? A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia não fala na possibilidade de você poder voltar e mudar escolhas erradas que fez. Não. Deus nos deu uma vida só. Livro de Hebreus 9:27. Uma vida. Essa vida que você tem aí, respirando, trabalhando, pagando as contas, se divertindo. Essa vida. Deus deu ao ser humano uma só vida e nessa vida você tem que escolher. Não vai ter como chegar na presença de Deus e dizer, mas eu fui naquilo que meu pai me ensinou. É você que tem que escolher. Alguém vai dizer, eu segui esse caminho porque o meu avô me ensinou isso. Você precisa escolher o caminho que deve trilhar. O caminho da verdade, o caminho da transformação. E esse caminho é Jesus. Os sinais que estamos falando aqui não são para gerar medo, jamais. Eles servem para fortalecer a fé, onde os cristãos podem verificar o quanto é real e verdadeiro o conteúdo da Bíblia. Toda pessoa que crê na palavra de Deus sabe que o que estamos falando é verdadeiro. Nos dias atuais, tudo inclusive sendo comprovado pela ciência. Mas você não precisa ter a comprovação cientificamente de alguma coisa para você crer. A Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então, tudo aquilo que a Bíblia nos mostra é a mais pura verdade. Deus falou a Noé que destruiria a terra. Disse Noé, construa uma arca. E Noé obedeceu, construiu. Depois que a arca estava pronta, começou a chover abundantemente e matou a todos os que não entraram na arca. Hoje, a arca é Jesus. Quando lemos a Bíblia, vemos o momento que Deus fala em destruir Sodoma e Gomorra, por causa de todo o pecado que existia naquelas cidades. Tirou Ló e sua família e em seguida choveu fogo e enxofre. E se você for hoje para Israel, for naquela região onde estavam as cidades, até hoje, tudo, absolutamente tudo, foi destruído, dizimado e está cheio de enxofre, porque é cumprimento da palavra de Deus. Numa outra situação, Deus prometeu que o povo conquistaria Jericó, uma cidade cercada por altos muros. E como eles entrariam naquela cidade? Eles não tinham tanque de guerra, eles não tinham nenhuma situação
para poder enfrentar aquelas muralhas, e a Bíblia diz que eles rodearam a cidade por 7 dias, e com um grito, o poder de Deus entrou em ação e afundou os muros, toda a muralha que cercava a cidade, e o povo de Deus entrou e tomou aquele lugar. E hoje, cientificamente, já está comprovado, estão lá, a arqueologia, fizeram as buscas e os muros estão lá afundados, o muro inteiro, isso comprovando que o que a Bíblia nos mostra é a mais pura verdade. A Bíblia diz assim: portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós precisamos mais do que nunca ouvir a voz de Deus. E os que observam o cumprimento das Escrituras, ouvindo as palavras do Senhor Jesus, são capazes de identificar essa poderosa voz falando conosco. Essa voz se levanta numa celebração na igreja onde você frequenta. Essa voz é possível ouvir através de um programa de TV como esse. Essa voz diz bem alto nessa hora: eu quero salvar você. Arrependa-se, converta-se dos seus maus caminhos e a vida abundante fluirá dentro de ti. Meus amigos e irmãos, os tempos difíceis que vivemos apontam para muitos sinais, e um de grande destaque na atualidade é a fome. Já temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta, e há estudos que comprovam onde o mundo terá 9 bilhões de pessoas até 2045, e não tem capacidade para manter com alimentos esse número de pessoas. Uma profecia nunca foi tão real e verdadeira como nos últimos tempos. A perseguição. A igreja já sofreu perseguições e massacres cruéis, mas haverá um tempo em que será uma perseguição completamente programada. O texto explica que os servos de Deus serão levados diante das autoridades para prestar depoimentos da sua fé. Isso já tem acontecido em vários países. Pastores que foram presos por estarem pregando o Evangelho. Antes de acontecer o fim, também acontecerá um grande avivamento da terra. O Evangelho será pregado em todas as nações e os cristãos, mesmo sendo perseguidos, serão cheios do Espírito Santo. A Bíblia está sendo traduzida para milhares de línguas com rapidez, e isso graças aos recursos tecnológicos de tradução. Missionários têm sido enviados de todos os países para muitos lugares do mundo. Por isso, antes do fim, haverá um grande avivamento, preparando o mundo e a igreja para a volta de Jesus. E o que você me diz sobre as tribulações dentro das famílias? Lares têm sido destruídos pelos vícios, a prostituição e outras maldades. Além disso, grande parte da juventude atual não quer mais constituir família. E o homossexualismo tem sido defendido fortemente como um estilo de vida. O que Deus quer para as pessoas é que elas vivam em família, homem e mulher, gerando filhos. Esse é o ensino das Sagradas Escrituras. Este processo de desconstrução da família é também cumprimento das profecias sobre o fim do mundo. O Apocalipse
há muito é anunciado. Desde os tempos medievais, por exemplo, acreditava-se que o fim estava próximo. Mas uma coisa temos que concordar: os dias que vivemos hoje realmente se encaixam perfeitamente nas descrições do que acontecerá no fim do mundo. Uma coisa é certa: goste você ou não, concorde ou não, tudo o que a Bíblia diz acontecerá. Todo cristão autêntico, obediente, provará do cuidado de Deus. E quando der o primeiro passo na vida futura, poderá ouvir a voz de Cristo dizendo: venham, benditos de meu Pai, possuam a terra que vos preparei. Amém? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. Eu agora quero orar por você. Poderoso e maravilhoso Deus, muito obrigado por mais uma mensagem que pregamos hoje sobre os sinais que apontam o fim. Eu oro abençoando esta pessoa, esta família toda que está nos acompanhando agora, para que haja uma decisão, uma escolha, parando de viver a religiosidade e vivendo o Evangelho puro, sem misturas. Senhor, atenta agora para a oração dessa pessoa que está triste, doente, oprimida. Entra em ação, Deus vivo, trazendo vida abundante e salvação, porque todo aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, esse será salvo. Muito obrigado, Senhor, por ouvir a nossa oração e nos ensinar para que nada nos surpreenda negativamente. Que a Tua presença esteja conosco sempre. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham aqui na TV Erechim. E daí, já conheceu a Igreja Brasil para Cristo? Quero ter o prazer de poder lhe abraçar, estender a mão e poder abençoar a sua vida. Venha conhecer. Não vá na onda do que outras pessoas podem comentar. Venha você mesmo fazer a prova dos 9. Todas as quintas, começamos às 19h30. Aos domingos, às 19 horas. Você e toda a sua família. Nós temos um cuidado especial também com as crianças. Você vem para participar das celebrações, enquanto isso, professores qualificados, preparados, estão fazendo atividades com as crianças. Mas o quê? Contando histórias bíblicas, ensinando para que o seu filho possa crescer no ensino da palavra de Deus. Venha participar conosco. Queremos abençoar a sua vida. Deus lhe fortaleça, Deus lhe abençoe poderosamente, é o nosso desejo. Até o próximo programa. Tchau. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Rampi e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Rampi e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.